Em cima da mesa, aquele bilhete que eu jamais houvera escrito. E para o meu espanto, havia nele a minha assinatura, tão legível que me assombrava o fato de tão severa dúvida. Sim, por mais que eu olhasse e não acreditasse, a assinatura gritava em meus ouvidos a sua verdade. Era a minha letra e não havia como eu negar esse fato. Não havia como negar que eu, mesmo não sabendo escrever, havia deixado aquele bilhete estranho. Estava ali, a minha caligrafia futura, uma letra que ainda estava por existir, mas que eu tinha certeza ser a minha própria. E como eu poderia reconhecer o que ainda não existia? Como eu, que havia tirado a minha própria existência, poderia entender o que estava acontecendo? Algo me dizia que eu não estava ali para responder essas questões, mas para algo que eu não estava preparado para enfrentar. Olhei ao redor e vi um corpo estendido no chão. Era eu. Procurei pela arma por toda a cozinha, mas não encontrei nada. Fui até o quarto e vasculhei as gavetas a fim de encontrar a pista que me levara a meu desaparecimento dessa vida. Encontrei embaixo do travesseiro um bilhete assinado por alguém chamada Alice. Naquele momento, me tomei de espanto quando percebi que podia ler aquela soma de letras que compunham um texto, curto e dramático. Alice era minha esposa, mas eu nunca fora casado. O bilhete, escrito com muita pressa devido às letras tortas, indicava que ela estava apavorada. Mas com o quê? Suas palavras eram diretamente para mim. Sem dizer o que aconteceu, eu sabia que eram para mim. Só não entendia como eu sabia. Chandler está aqui e não sei mais o que fazer para me livrar dele. Não é a primeira vez que tem essa atitude. Estou com medo. Preciso ir embora e deixá-lo aqui. Assim talvez ele se acalme. O bilhete acabou bruscamente, como se alguém tivesse tirado a caneta de suas mãos. Eu estava confuso com tudo aquilo. Um corpo que ainda não existia, caído no chão da cozinha. Uma caligrafia que nunca houve. Um casamento que nunca aconteceu. E agora uma mulher desaparecida. Olhei mais uma vez ao redor e percebi finalmente a casa. E lembrei que nunca tivera uma casa. Mas aquele lugar era familiar demais para mim. Eu me sentia como se ali eu tivesse vivido por todo sempre. Conhecia cada canto. Sabia onde encontrar tudo o que eu procurasse. Olhava para as paredes e podia ver a minha própria imagem subindo na velha escada de madeira para pintar o teto, exatamente da cor que Alice me pediu naquele domingo. Voltei para a cozinha e tornei a ler o bilhete e tentar entender como tirei minha própria vida. Não fui eu, não foi culpa minha, mas ninguém acreditaria nisso. Só há uma saída para mim. Me perdoe por isso, querida. A confusão em que eu me encontrava me deixou nauseado. Minha cabeça girava, minhas pernas enfraqueceram. Eu caí, segurando o bilhete nas mãos. Acordei ao ouvir um latido na porta de vidro da varanda. Alguns policiais e um cão me esperavam do lado de fora. Abri a porta ainda cambaleando e com as vistas embaçadas. O policial largou a coleira que prendia o cão à sua mão direita e então ele rosnou forte e deu um salto sobre mim, me jogando no chão. Eu me protegi colocando as mãos no rosto e gritando para que eles tirassem de cima de mim aquele cachorro. Mas apontando suas armas em minha direção, gritaram para que eu me entregasse.
Levei várias mordidas nos braços e nas mãos, e aos gritos, eles continuavam a pedir a minha rendição. Eu gritava de volta, implorando que tirassem aquele cão de cima de mim. Muito tempo depois, eu estava algemado e sendo levado para a viatura. O senhor está preso pelo assassinato de Alice Becker. A voz do policial vinha de muito longe, como num sonho. Eu não sabia se havia entendido o que ele dissera. Olhei mais uma vez para seu rosto e vi seus lábios se movendo, mas não havia mais som em sua voz. Alice estava morta, assim como eu. Mas como eu poderia estar morto e vivo ao mesmo tempo? Gritei para que eles me levassem de volta a casa e vissem meu corpo estendido no chão, mas não me deram ouvidos. Nunca me dariam, é claro. Nem eu mesmo acreditava que estava morto dentro da casa e sendo levado preso ao mesmo tempo. Comecei a pensar em como me livrar daquela situação, procurar pistas que me levassem a Alice ou ao seu túmulo, mas nada me ocorria naquele momento. O cão ainda latia em meu ouvido através da grade que separava o banco traseiro da viatura da cabine onde o haviam colocado. Tentei voltar no tempo e lembrar onde estava antes de entrar na casa e ver o bilhete do meu fim, mas eu não tinha consciência de nada. Não tinha consciência do tempo, dos acontecimentos. Eu duvidava de minha própria existência. O carro da polícia parou no sinal vermelho de uma via férrea. Eu continuava a pensar em toda aquela confusão. Os policiais conversavam muito, mas eu só podia ver seus lábios se movendo sem poder ouvi-los. Eu precisava dizer a eles que eu era inocente e gritei para que me soltassem. Mas eles continuavam a conversar. Eu gritei mais uma vez e nada. Bati com a cabeça no vidro que me separava dos policiais, chutei a porta e então percebi que eles também não podiam me ouvir. Eu tinha que fugir dali. Nada fazia sentido para mim. Desde o início, eu não conseguira me localizar dentro de minha própria história. Eu não sabia como havia me materializado em frente ao meu próprio corpo morto, com um bilhete estranho nas mãos e uma acusação de assassinato de uma mulher que eu nunca conhecera em toda a minha vida. O antes e o depois aconteciam ao mesmo tempo para mim. Eu tinha que descobrir o que era real do que era ficção. Se houvesse uma realidade para ser descoberta, qual seria ela? E se a ficção fosse a realidade e a realidade fosse uma armadilha para me tirar do controle de minha própria existência? Acordei dentro de uma cela sem janelas, lembrando apenas que havia adormecido no banco de trás da viatura da polícia. Uma porta de aço com uma minúscula abertura era meu único elo com o lado de fora. Gritei e alguém veio em meu socorro. Um policial alto e carrancudo abriu a porta. Carregava um cacetete na mão. E antes que eu dissesse a primeira palavra, fui golpeado na cabeça e desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando retomei a consciência, estava deitado em uma maca e amarrado. Do meu lado, um homem de branco, que deduzir ser médico, preparava uma injeção. Comecei a me debater tentando me livrar das amarras, mas sem sucesso. Eles me disseram algo que não pude ouvir. O médico me mostrou sua mão espalmada, como que me pedindo calma. Olhei para os policiais ao lado, que riam um para o outro. Percebi que não tinha saída. Mas que injeção seria aquela? Depois que meu braço foi preparado, senti a agulha e depois o líquido entrando em minhas veias. E senti os olhos pesados, o corpo formigando, a respiração devagar, até que não percebi mais nada e apaguei. Quando acordei, estava de pé em frente a uma mesa de tampo de vidro. E em cima da mesa, aquele bilhete que eu jamais houvera escrito. E para o meu espanto, havia nele a minha assinatura, tão legível que me assombrava o fato de tão severa dúvida. Sim, por mais que eu olhasse e não acreditasse, a assinatura gritava em meus ouvidos a sua verdade. Era a minha letra, e não havia como eu negar esse fato. Não havia como negar que eu, mesmo não sabendo escrever, havia deixado aquele bilhete estranho. Estava ali a minha caligrafia futura, uma letra que ainda estava por existir, mas que eu tinha certeza ser a minha própria. E como eu poderei reconhecer o que ainda não existia? Como eu, que havia tirado minha própria existência, poderia entender o que estava acontecendo?
Algo me dizia que eu não estava ali para responder essas questões, mas para algo que eu não estava preparado para enfrentar.